Depois vamos ficar todos de pé e abrir as nossas Bíblias no Salmo número 56. Salmo 56. Salmo número 56, vamos ler todo o Salmo 56. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da Tua palavra, da Tua santa palavra, que tem muito a nos ensinar, e nós queremos aprender do Senhor, ouvindo a Tua voz neste lugar. Estamos aqui, Senhor, com o desejo de ouvir mais uma vez o Espírito Santo falando aos nossos corações, suprindo as nossas necessidades espirituais, saciando a nossa fome espiritual. Só a Tua palavra tem este poder. Por isso não queremos palavras humanas, nem histórias, nem filosofias do mundo, mas a palavra que sai da Tua boca, que venha a nós com o poder de transformar a nossa vida, Pai, de mudar o nosso meio de viver. Pai, nós te pedimos, fala ao nosso coração. E eu te peço que eu seja um instrumento em Tuas mãos, que a minha vida seja usada pelo Senhor mais uma vez esta noite, que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um salmo de Davi. E Davi vivia um contexto quando escreveu este salmo, este hino, este louvor. E entender esse contexto vai nos deixar entender o que ele queria falar com esta palavra. Nós estamos aí às portas do Ano Novo, né? Um momento de muita expectativa, as pessoas ficam com expectativas sobre o que vai ser do próximo ano. Se vai melhorar, se vai piorar. E se você me perguntar, eu te digo o que eu disse semana passada: não sei. Pergunte à mãe de Ná. Tá? Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Não sei o que vai ser do ano que vem. Mas uma coisa eu sei: Deus estará comigo. Amém? Deus estará guiando os meus passos. Deus estará mostrando o caminho. E isto é de verdade o mais importante do que saber o que vai acontecer. A minha vida entrego a Deus. O meu futuro
entrego a Deus. Então, Ele tem os planos, Ele tem os propósitos e a sua vontade é soberana. Mas é natural que as pessoas, diante de uma data como essa, fiquem com expectativas. Algumas colocam propósitos de mudanças, de procedimentos diferentes, não é? Nós desejamos uns aos outros feliz ano novo, mas o ano realmente só vai ser bom e vai ser diferente se você mudar alguma coisa, não é? Porque senão a gente não pode esperar nada diferente. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai obter os mesmos resultados. Então a única expectativa de mudança será realmente eu mudar alguma coisa na minha vida, na minha maneira de ser, de agir, nas minhas atitudes, não é? Mas, como eu disse, muita gente deseja saber se vai ser um ano bom ou um ano ruim. O desejo que eu tenho é que seja bom. Alguém quer um ano ruim? Nós queremos que seja um bom ano, nós queremos que possamos realizar coisas boas, não é? Coisas que não conseguimos fazer esse ano. Tudo isso é legítimo e é natural, não é? Mas, independente do que vai acontecer aí durante esse ano, a palavra de Deus, ela deve ser sempre a guia para a vida, não é? A instrução de Deus para que eu possa enfrentar qualquer coisa que o ano apresente para mim, seja ele muito bom ou muito ruim, tanto para lidar com coisas boas, quanto para lidar com coisas ruins, eu preciso da palavra de Deus. Concorda comigo? Porque ela me ensina a viver, tanto na bênção quanto no problema. Nas duas situações, eu preciso aprender a viver. E a palavra de Deus tem muito ensinamento para nós, para enfrentarmos dificuldades. Talvez enfrentar coisa boa, a gente considere que seja um pouco mais fácil, embora eu não tenha tanta certeza, porque às vezes coisas boas também trazem problemas quando nós não sabemos lidar com elas, não é? Coisas boas às vezes até afastam as pessoas de Deus. Então a gente tem que ter sabedoria. Mas na verdade a palavra de Deus tem muitas instruções para nos ensinar a lidar com coisas ruins, com dificuldades, com coisas que não são o que a gente espera, com acontecimentos que nos pegam de surpresa, com perigos que a gente pode enfrentar. A gente mora no Rio de Janeiro, amém, irmãos? Só isso já é perigoso, não é verdade? Então, tem perigos por aí, tem perigos na vida, perigos nos cercam em todos os momentos, aonde a gente vai, não há como fugir, não é? Você, se não enfrentar, você vai ficar paralisado. Então, a Bíblia nos ensina a enfrentar problemas e a enfrentar aspectos negativos, perigos que às vezes trazem medo para o nosso coração. E aí eu chego a este Salmo 56. Como eu disse, Davi escreveu esse salmo num contexto de vida em que ele estava passando por muita dificuldade. Ele estava passando por problemas, por aflições e por medo. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava com muito medo. E por que Davi tinha medo? A história diz para nós, e até na minha Bíblia aqui tem uma introdução a esse salmo, não sei se tem na tua. Na minha diz assim: segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. O próprio salmo aqui já traz o contexto em que ele foi escrito. Davi escreveu este hino, este salmo, no momento em que os filisteus o prenderam em Gate. Aonde está isso na Bíblia? Para que a gente possa entender o contexto. Abra comigo 1 Samuel 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Está aqui o contexto do que Davi estava passando no momento em que ele escreveu
estas palavras que nós lemos aqui no início da mensagem. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Vamos ler até o capítulo 22, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. Ele já está fugindo de Saul, que queria matá-lo. Foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve o que, irmãos? Muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Foi nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 56. Não sei se você ouviu bem aqui o que eu acabei de ler para você. Davi chega diante do rei daquela terra, e os homens do rei dizem: esse aí era o rei Davi lá de Israel, onde as músicas que eram cantadas diziam que ele matava 10 milhares, Saul só matava milhares, ele matava 10 milhares, ou seja, dizendo ao rei Davi: um homem perigoso, é um matador, é o cara. E aí Davi, ouvindo aquilo, teve muito medo. Medo porque agora ele está ali sozinho, né, diante do rei, e as ameaças vindo contra ele, né? E é interessante, irmãos, o que a Bíblia diz que Davi fez aqui, versículo 13: pelo que se contrafez diante deles, em cuja mão se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela boca. Você consegue imaginar essa cena? Davi se fingindo de doido. Irmãos, isso é uma coisa de doido isso aqui, né? Às vezes você, para escapar, tem que se fingir de doido, né, irmãos? Olha só que coisa tremenda, né? Esgravatava, né? A palavra complicada, mas é meio que se revolver, né? Se enganchar nas portas, né? E ele ali arranhando as portas e babando na barba. Uma verdadeira cena, por causa do medo que ele estava sentindo. Por causa do medo, Davi está agora se fingindo de doido. Irmãos, será que tem gente na igreja se fingindo de doido também? Fiquei pensando quando eu li esse texto aqui, né? Que é uma estratégia interessante isso, porque ninguém pede nada para o doido, né? Já percebeu? Doido, ninguém manda ele fazer nada, não pede, ninguém dá trabalho para ele. Tem gente que se finge de doido no seu trabalho? Tem ou não tem? Tem sempre um doido no trabalho, não tem? Por quê? Porque ninguém dá trabalho para o doido, ninguém dá uma tarefa para ele, né? E ele fica lá no bem bom, ele escapa dos desafios, escapa de tudo. E Davi deu uma desperta aqui agora, se fingiu de doido na presença do rei. Só que isso não o ajudou muito, não. Porque a Bíblia diz que ele saiu dali, e para onde ele foi? Versículo 1 do capítulo 22. Retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram uns 400 homens.
Então as coisas não melhoraram para Davi. Ele estava com medo, mas agora ele está cercado de pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que estavam em aperto, pessoas que estavam endividadas, perseguidas, gente ameaçada de morte, igual Davi. Davi está ameaçado de morte por Saul, está fugindo do rei de Gate, Aquis, e agora está junto de gente que está vivendo o mesmo aperto, gente que deixou dívida, gente amargurada de espírito. Ele vai se tornar chefe de uma turma dessa qualidade, gente super complicada. Então foi nesse contexto, como diz aqui a Bíblia Sagrada, que Davi escreveu o Salmo 56. Então, ele está com muito medo, ele está em problemas, ele está com mais companhias, ele está cercado de gente complicada. Só para a gente entender as palavras dele, inspiradas por Deus, que ficam para nós como lições. E aí, vamos tirar do Salmo 56 algumas lições para a nossa vida, para os perigos que, quem sabe, a gente vai enfrentar em 2016. Vai ser bom? Vai ser ruim? Já te disse, não sei. Mas se tiver uma dificuldade, se tiver um perigo, se tiver um desafio, se tiver um problema, como é que a gente vai enfrentar? Vamos desistir? Vamos jogar tudo para o alto? O que a gente vai fazer? Vamos fingir de maluco, igual Davi, para ver se a coisa se resolve? Não, não vai dar certo. A gente precisa enfrentar. Todo mundo pode ter medo, amém? Mas você precisa enfrentar o medo. Você precisa enfrentar e vencer. Ou você domina o medo, ou o medo te domina. Não tem meio termo. O relacionamento com medo não tem variação. Ou você domina o medo, ou o medo te domina. E a Bíblia vai nos ensinar, nas palavras de Davi, um homem que experimentou isso, que viveu isso na sua própria vida, não ouviu falar, ele viveu, e ele, inspirado por Deus, compõe esse hino, o Salmo 56, trazendo uma mensagem para nós que se torna numa lição de vida. Coisas importantes que Davi diz aqui. Primeiramente, versículo 3 e 4 e versículo 11. Olha só. Em me vindo o temor. O que é o temor? É o medo. Ele está falando de medo. O que eu vou fazer? Hei de quê, irmãos? Confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho o quê? A minha confiança e nada temerei. Quando me chegar o medo, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha confiança em Deus. Versículo 11, ele diz, neste Deus ponho a minha confiança. Consequência? Nada temerei. Por quê? Porque eu estou confiando em Deus. Que me pode fazer o homem? É a pergunta que ele deixa no ar para a gente responder. O que pode fazer um homem contra você se você põe a sua confiança em Deus? Se você entrega completamente a sua vida a Deus? A primeira lição que esse texto me dá é que medo é algo que eu posso passar. Ninguém está livre de passar. Temores, temos muitos motivos. As perspectivas para 2016 não são boas. Concorda comigo? Humanamente falando, as perspectivas não são boas. A economia não vai bem, não tem sinal de que vai melhorar. O país não vai bem, não tem sinal de que vai melhorar. Concorda? Não estou sendo pessimista. Estou lendo as notícias, a realidade dos fatos. Então a questão é, o que eu vou fazer diante desse temor que vem para a gente? Vai começar o ano, como é que a gente vai pagar o IPVA? Como é que vai pagar a escola? Será que o emprego vai continuar? A crise está chegando, será que a loja onde eu trabalho vai fechar? Será que a empresa vai falir? Como é que vai ser? São temores. São ou não são? Você tem algum temor? Ou não tem nenhum? Você não teme nada, nem assim de longe? Você tem uma leve preocupaçãozinha com alguma coisa? Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos. Mas o que Davi está me dizendo por experiência própria? Quando vier o temor, e ele vem,
eu vou colocar a minha confiança em Deus. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu vou depositar a minha confiança completa. E o que me pode fazer o homem se eu confio no meu Deus? Essa é a primeira lição que esse texto me dá. E ele repete essa frase, irmãos, para que ele venha convencer realmente a gente. Você vê, 3, 4, 11, Davi está repetindo a palavra, enfatizando a palavra, confiar em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu confio em Deus, o que pode o homem me fazer? O que pode o sistema de governo me fazer? O que pode o futuro me fazer? Se a minha vida está nas mãos de Deus. Se eu confio de todo o coração, se eu guardo a sua palavra, se eu creio nele, o que eu tenho para temer? Temores virão, mas irão da mesma forma que chegarem, porque eu confio no Senhor, é o que Davi está me dizendo. E essa, irmãos, é a base da vitória. Eu não consigo ver vitória na vida daquele que não confia em Deus, porque a confiança é a consequência da fé. Não é a fé a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se veem? E não diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus? Como eu vou vencer sem estar de acordo com Deus? Não há como vencer. Como vencer se eu não confio? Se eu não confio, ou seja, eu desconfio de Deus, quer dizer que eu não creio nele, que eu não tenho fé, que eu não tenho certeza do que eu espero, que eu não tenho convicção do que eu não vejo. Eu não vejo o que vai acontecer em 2016. Eu não sei se o governo vai ser bom, se vai ser ruim, se vai cair, se não vai, se o dólar vai subir, se vai descer. Eu sei que eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu espero. Eu confio em Deus. O que você precisa é de confiança em Deus. Isso é gerado pela fé genuína em Deus, que não te faz olhar para as circunstâncias, que não te faz olhar para coisas visíveis, mas sim para as invisíveis. E aí você deposita a confiança em Deus. E aí o que pode te fazer o homem? Se Deus está dirigindo, quem é o homem para tomar a direção de Deus? Se Deus está agindo, quem é o homem para impedir o agir de Deus? Você não conhece isso na Bíblia Sagrada? Veja outros exemplos, irmãos. Salmo 62, versículo 1 e 5. Veja só. Somente em Deus, ó minha alma, espera como? Silenciosa. Dele vem a minha salvação. Verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Mais uma vez um salmo de Davi, 2 vezes repetindo a mesma coisa. Espere em Deus, somente em Deus. Quer que alguma coisa aconteça? Espera em Deus. Está com medo de alguma coisa no que vem? Espera em Deus. Está com incerteza sobre o que vai acontecer no trabalho? Espera em Deus, silenciosamente. Espera em Deus. O que te pode fazer o homem se você confia no Senhor? Você conhece o Salmo 125? Vamos lá dar uma olhadinha nele? Salmo 125, só o versículo 1. Só para lembrar. Os que confiam no Senhor, como eles são, irmãos? São como monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Veja, o que faz alguém ser firme, segundo a Bíblia, é a confiança em Deus. Não é a força dos músculos, não é a força do braço, não é a resistência. O que faz alguém ser firme, segundo a Bíblia, é a confiança em Deus. Quer um propósito para 2016? Propõe assim: eu vou confiar em Deus. Ainda que o perigo chegue, ainda que o medo bata a porta, ainda que a ameaça chegue, ainda que tentem me matar, eu vou confiar em Deus. Porque quem confia é como o monte de Sião, não se abala, firme para sempre, diz a Bíblia. Leia Isaías 26, 3. Vamos ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, irmãos. É a palavra
como Davi vai nos dizer daqui a pouco. Veja, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás, como? Em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Por que o propósito é firme? Porque ele confia em ti. Por que você é firme? Porque você confia em Deus. E qual a consequência de você confiar em Deus? Deus vai te manter em perfeita paz. Deus vai te dar paz. Alguém quer paz para 2016? Paz que excede todo entendimento. Paz que não está vinculada às circunstâncias, aos medos, às ameaças. Paz. Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia nele. Sem confiança não há firmeza. Sem confiança não há paz. Sem confiança o medo te domina e você não consegue dominá-lo. Irmãos, a única maneira de dominar o medo é você confiar em Deus e ter em Deus a paz que você tanto precisa. Voltando ao Salmo 56, Davi ainda nos diz uma outra lição no versículo 4. Em Deus, cuja palavra, o que ele faz com a palavra de Deus? Eu exalto. Veja mais o versículo 10, o que ele diz. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Ele repete 3 vezes. Eu exalto a palavra de Deus. Eu louvo a palavra de Deus. Nesse Deus é que eu tenho com ele um relacionamento que me faz vencer, que me dá paz, que me dá confiança, que me dá firmeza na minha vida. Não há outro caminho senão a confiança e a palavra de Deus que você precisa exaltar na sua vida. O que quer dizer exaltar, louvar a palavra de Deus? Pegar a sua Bíblia e ficar cantando para ela? Será que é isso? Ano que vem eu vou pegar a Bíblia e vou cantar para ela todo dia. Ao único que é digno. Não, não é isso. Não vai funcionar. A gente está querendo receita. A gente está querendo mandinga. Eu não te ensino mandinga. Eu te ensino Bíblia. Louvar a palavra de Deus, exaltar a palavra de Deus, é fazer com que ela tenha valor para você. Com que antes de você fazer alguma coisa, você pergunte a Deus na sua palavra. Antes de tomar uma decisão, olhe para a palavra. Antes de ir fazer um projeto, olhe para a palavra. Antes de decidir alguma coisa para o ano que vem, olhe para a palavra. Isso é exaltar a palavra. Isso é dar valor à palavra. E é isso que a gente precisa fazer, segundo Davi está aqui nos ensinando. Ele está dizendo que a palavra de Deus, que eu preciso exaltar, louvar, ou seja, praticá-la na minha vida, ela é a base da minha vitória sobre o medo. Você lembra do contexto? Que a Bíblia diz que Davi estava com muito medo. Veja, Davi estava com muito medo, irmãos. Qual de nós aqui pode dizer que não teve medo de nada e não tem medo de nada na vida? Nenhum de nós aqui pode ter a coragem de dizer isso, irmãos. Eu não tenho medo de nada. Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós temos medo. Sabia que a gente tem medo? Você acha que você não tem medo? Você acha? Tem medo. Tem uma barata aí no seu pé, lá, cuidado. Não. Tem gente que já estaria pulando essa hora. Todo mundo tem um medo, todo mundo tem uma fobia. Isso é natural. O que eu não posso é me deixar dominar pelo medo. E o que eu tenho? A palavra de Deus. Davi tinha a palavra de Deus. Num primeiro momento ele se finge de louco, mas depois ele vai voltar-se para a palavra de Deus. É ali que ele vai encontrar a sua vitória. É ali que ele vai escrever o Salmo 56, inspirado por Deus, se voltar para o que Deus está dizendo, para que o medo não faça mais parte da sua vida. Na palavra de Deus, vamos ler Salmo 27. Salmo 27, versículo 1 a 6, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem é esse salmo? É de Davi, irmãos.
De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Que mais você precisa do que uma palavra igual a essa? De declarar isso com fé, com certeza. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não vai temer. Ainda que a guerra estoure, eu ainda vou ter confiança. E o que eu quero é saber viver na presença de Deus todos os dias da minha vida, aqui está dizendo Davi. Veja Salmo 46, vamos ver. Palavra que você precisa louvar. E que adianta você louvar a Deus se você não louva a sua palavra? Ou seja, é só cantar. Não é só cantar, é dar ouvidos à palavra de Deus e fazer com que ela seja vida na sua vida. O que adianta a gente dizer, eu amo a palavra de Deus, mas qualquer coisa eu tenho medo, qualquer coisa me acovardo, qualquer coisa me domina. Vejo um perigo, já fico em pânico. Deus está comigo ou não está? Está com você? Então não pode temer. Que te pode fazer o homem? Pergunta Davi. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que o quadro seja terrível, não temeremos, diz a palavra de Deus. Quero uma outra? Salmo 91, irmãos. Você leu o Salmo 91? Não dá sorte, tá? Quero te dizer que não dá sorte. Deixar ele aberto na sala não espanta demônio também. É para ler, acreditar e praticar. Isso sim transforma a vida. Amém? Ler, acreditar e praticar. O quê? Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aonde que você habita? Tem que ser no esconderijo do Altíssimo. Senão você está ferrado, irmão. Por quê? Está perigoso aí fora. Mas se você está no esconderijo de Deus, não há o que temer. Então ele diz, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. E na sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Olha, eu vou dizer para os irmãos aqui, nesse ano de 2015, teve muita gente que não veio à igreja à noite, que está com medo de sair na rua. Ou você em 2016 vira crente, ou eu desisto de você. Tá bom? Você faz de conta que é crente, pelo amor de Deus. Que medo de andar na rua, irmão. Pensa bem nisso. Não vou ao culto à noite porque eu tenho medo. Tem medo de quê? Que me poderá fazer o homem? Então pega a Bíblia e rasga. Que me pode fazer o homem? Você vai viver com medo? A Bíblia está dizendo para você, estou lendo com você aqui, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Veja, você foge da bala perdida à noite, mas ela também voa de dia, viu? Tanto de noite quanto de dia tem perigo. Não existe lugar seguro se não for na presença de Deus. Dá para entender isso de uma vez por todas? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Dá para entender isso, irmão?
Tem terror de noite, mas tem seta voando de dia também. Para todo lugar a gente está perdido, se não olhar para o Senhor, se não se esconder nele, se não viver nele. Diz a Bíblia, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, você precisa estar com Deus. Está com Deus, irmãos, está com tudo. Sem Deus, não tem segurança, não tem nada. Salmo 91 é verdade. Deus guarda os seus. Ah, pastor, mas se morrer quer dizer que Deus guardou. Ou não? Ou não, irmãos? Diz o Salmo 116 que a morte dos seus santos é preciosa para o Senhor. Então, a vida de um crente está nas mãos de Deus. Não morre de véspera, não morre antes, não morre depois, não morre de bala perdida, só de bala achada. Por quê? Está nas mãos de Deus. De qualquer maneira, Deus vai guardar. Ainda que me guarde para Ele. Opa, vem para mim. Chega de estar aí na terra, eu quero te levar agora. Amém. Me levou. Mas eu viver com medo, eu viver preso dentro de casa, eu viver acorrentado, de maneira nenhuma. Eu creio em Deus, eu me chamo de crente, irmãos. E a gente tem que viver como a gente prega e como a gente vê na palavra de Deus. Salmo 121, leia comigo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você crê nisso? Então confia. Então manda o medo embora, então enfrenta os perigos. Perigos existem para serem enfrentados, irmãos, não apenas evitados, mas enfrentados. O apóstolo Paulo disse quantas vezes enfrentou os perigos e nós queremos fugir deles. Não podemos, irmãos, não podemos. A palavra de Deus tem que ser louvada, exaltada, ela tem que falar mais alto no meu coração do que a voz do inimigo, do que a voz do perigo, do que a voz daquele que quer botar medo. Você já viu, irmão, como é que o medo é contagioso? Se a gente começar a conversar coisa tenebrosa, daqui a pouco está todo mundo com medo. Você era garoto lá em Barbacena, criança pequena, que juntava aquela rodinha e ficava contando caos de fantasma, mula sem cabeça. Alguém já viveu isso aqui, não? Tem alguns aqui, né? Conta caos, aí que vem a mula sem cabeça, que não sei o que, o fulano foi, não sei o que, o ET de Varginha, sei lá. Cada historinha dessa, o medo vai crescendo, o medo vai crescendo. No teu ouvido vai entrar a mentira ou a palavra de Deus? Guarda o teu coração com a palavra. Para de ouvir, todo mundo, está perigoso, São Cristóvão está perigoso. São Cristóvão é perigoso nada. São Cristóvão é uma bênção. Fala mal de São Cristóvão, não compra uma briga comigo. São Cristóvão é perigoso nada, por isso que eu moro em São Cristóvão. Se fosse perigoso, eu estava morando aqui. É ou não, irmão? São Cristóvão é uma bênção. Terra abençoada, santificada, porque eu estou aqui. Porque você está aqui. Você é um santo do Senhor, amém? E aonde você põe o teu pé, aquilo te pertence. É de Deus, não é do diabo. São Cristóvão é de Deus.
até o Vasco da Gama, o bairro, é de Deus. Irmão. Eu fiquei sabendo que a nossa igreja está no bairro Vasco da Gama, sabia disso? Mas não vou mudar o nome da igreja, me recuso. É a Igreja Nova Vida São Cristóvão. Imagina em NVVG. Não dá. Vasco da Gama não dá. Não combina, né? Mas isso aqui é uma bênção. Quer mais uma dica? Vamos voltar ao Salmo 56, versículo 9. Olha a lição que Davi te dá. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada quem? Os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Você sabe disso? Sabe ou não sabe? Está na dúvida, está desconfiando. Eu sei disso, Davi está dizendo, eu sei. Então, no dia que eu invocar, os inimigos baterão em retirada. Mas para eles baterem em retirada, quer dizer que eles vieram até a minha porta. Entende? Quer dizer que eles vieram até mim. Eles chegaram pertinho de mim. Mas eu invoquei ao Senhor. E aí eles bateram em retirada. Não é isso que está escrito aqui, queridos? No dia que eu te invocar, baterão em retirada. Bem sei isto, Deus é por mim. Eu estou do lado de Deus, então Deus está do meu lado. Eu estou por Deus, então Deus está por mim. Eu sou por Deus, então Ele também é por mim. E o que Davi está me ensinando? Que eu preciso orar mais. Você precisa orar mais. Quer um propósito para 2016? Vamos orar mais. Amém? De repente vamos parar de reclamar e orar mais. Vamos parar de orar e dizer que... Vamos parar de dizer que São Cristóvão está perigoso e vamos orar mais por São Cristóvão? Vamos parar de dizer que o Rio de Janeiro está perigoso, vamos orar mais pelo Rio de Janeiro? É isso que tem que fazer. Os inimigos baterão em retirada. Se o povo de Deus orar, você não sabe o que pode acontecer, irmão. Você não sabe o que pode acontecer. Você já viu o filme Quarto de Guerra? Fui ver essa semana agora o Quarto de Guerra. Você sai de lá com vontade de orar, né? Só que não deixa passar a vontade, né? Você não pode deixar passar a vontade. Vai ver o filme Quarto. Ninguém viu, não? Quarto de Guerra. Filme cristão. Está no cinema aí. Daqui pouco cinema, né? Porque cristão só tem 3 cinemas passando. Mas vale a pena você ver o filme. Para orar. A nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades. Nossa arma é espiritual, é oração. E Davi está ensinando aqui, ore, invoque a Deus, porque o inimigo baterá em retirada. Então o meu propósito é orar. Se o medo chegar, é só orar. Se o inimigo chegar, é só orar. Orar não adianta. O que você acha? Tem que orar. 2 Crônicas, vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 20. Olha a lição de Josafá aqui. 2 Crônicas 20, versículo 2. Diz assim, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve o quê? Medo. Ouviu a notícia, ó, estão te pegando aí. Está vindo a multidão e te pegar. Ele teve medo, ele é gente como a gente. Se pôs o quê? Aí é que ele é diferente de alguns aqui. Ele teve medo, mas o medo levou ele a orar, igual Davi. Teve medo, então foi orar. E quando ele orou, ele viu que os inimigos bateram em retirada. Então, Josafá fez isso. Foi buscar ao Senhor, apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Versículo 9 agora. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Alguém crê nisso? Olha a declaração, se vier uma peste, se vier uma espada, se vier um mal, um monstro, sei lá, o bicho que vier, eu vou me apresentar ao Senhor na sua casa e vou orar. Tem culto de oração aqui toda terça-feira, você sabia disso? Fala para o seu irmão, tem culto de oração aqui terça-feira. Vem orar, tá bom? Apresenta a Deus o teu problema. Tem espada vindo, tem inimigo,
apresenta ao Senhor o teu problema. Ele está aqui dizendo, ele clamará, clamaremos na angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. E a última lição que Davi nos dá, queridos, eu quero compartilhar, versículo 12 e 13. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O último conselho, a última lição do Salmo 56, para nosso ano começar bem, de acordo com a palavra de Deus. Fez voto, cumpra os votos que você fez. Na angústia, busca o Senhor. Quando fica tudo bem, some. É assim que funciona contigo? Não pode ser assim. Fez votos, cumpra os seus votos ao Senhor. Honre a sua palavra diante de Deus. Agradeça por tudo que você tem. Amém? Antes de pedir mais coisa, agradeça pelo que você já tem. E termina ele dizendo, versículo 13, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Ande na presença de Deus. 2016, confie mais em Deus. 2016, ore mais a Deus. Confie mais na palavra de Deus. Cumpra os seus votos na presença de Deus. E ande mais na sua presença. É a única saída, queridos, para qualquer coisa que o ano preparar para a gente. Seja boa ou seja ruim. A saída é fazer o que Davi está nos ensinando. Amém?